Oi, pessoal, tudo bem? Feliz 2025. Estamos começando mais um episódio do nosso Masters of Marketing e hoje eu tenho o prazer aqui de trazer uma conversa extremamente importante, extremamente relevante para o nosso mercado. Hoje a gente vai falar sobre um projeto muito legal chamado Escola de Marketing Antirracista e para contar um pouco mais sobre esse projeto, eu tenho o prazer de receber aqui 3 convidados diretamente envolvidos na concepção do projeto, desenvolvimento e na execução dessa iniciativa que eu tenho certeza que vai ser muito importante para o mercado. Hoje eu tô aqui com o Vinícius Araújo, que é líder de cultura e marca empregadora da Unilever, a Daniele Matos, que é sócia e cofundadora da Indique Uma Preta, e a Juliana Oliveira, que é CEO e fundadora da Oliver Press. Muito, muito obrigada. Bem-vindos. Estou muito feliz de ter vocês aqui hoje. Alegria estar aqui contigo. Nós que agradecemos o convite. Muito bom, Jéssica. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Bom, eu fiquei muito feliz quando eu soube que vocês iam contar um pouco pra gente dessa história toda. E eu vou fazer um monte de perguntas que eu quero saber de onde surgiu a ideia, como que chegou até o que aconteceu e o impacto que vocês trouxeram e ainda vão trazer. Mas, enfim, primeiro, qual que foi o insight inicial? De onde que veio essa ideia? Surgiu de dentro da Unilever? Veio de fora? Como é que foi isso? Bom, que alegria começar o ano com esse tema. Em 2023, os parceiros da agenda racial da Unilever aqui no Brasil nos provocaram, nos colocaram no lugar do desconforto. Primeiro, com o reconhecimento. Muito bom o caminho que vocês percorreram até aqui, com marcas como Dove, Seda, mas vocês são a Unilever. Vocês têm mais de 30 marcas neste país e vocês precisam ir além. Então, a partir desse lugar de desconforto, de provocação, eu gosto muito de usar a bola baixa. A gente foi buscar quem entendia do tema para refletir com a gente, para construir um futuro que seja de ação e menos do falar, menos do verbo, mais do agir. Então, a gente entende a nossa responsabilidade de estar presente em 100% dos lares deste país e o quanto a gente precisa refletir este Brasil em nossa estrutura, em nossos negócios. E essa é uma conversa, e preciso já dizer na largada, e as minhas colegas aqui vão poder refletir com a gente, é uma conversa de negócio, é uma conversa de marketing. Então, estar no Brasil é preciso estar em sintonia com esse Brasil real, que é um Brasil de 56% de uma população que se autodeclara parda ou preta, então esse conjunto forma a população negra, que está editando tendência, fazendo movimentos de muita potência em todos os lugares deste país. Bacana. Na sua resposta, você já trouxe um pouquinho do propósito disso, né? Você trouxe um dado importante a respeito da parcela na população. Quais outros dados motivaram essa iniciativa? Teve alguma outra coisa alarmante que, enfim, foi essa provocação inicial para vocês? Bom, primeiro é o potencial de consumo desta população e todos os dados revelam a insatisfação por ausência de representatividade. Essa representatividade que impacta o consumo, essa representatividade que gera fricção num ponto de venda, mas também em relação às demandas dessa população. Será que estamos atendendo, e aqui falando enquanto mercado, enquanto indústrias de bens de consumo, estamos entregando as demandas dessa grande população? Então esse alerta foi sim um ponto de partida, combustão, para a gente avançar e garantir um tempo de qualidade em 2024 para refletir, para agir, para fazer diferente com a Escola de Marketing Antirracista. Mas eu tenho certeza que Ju e Dani podem trazer outras provocações que nos chegaram, que vieram à tona nesse caminho. Bacana. Puxando isso que você falou, eu queria saber, uma provocação desse tamanho, um convite para um desafio desse tamanho, como que foi para vocês essa responsabilidade? Como é que chegou esse convite para vocês? O que vocês acharam quando, enfim, vocês receberam? O que vocês agregaram nesse ponto inicial? Bom, para a Oliver Press foi um desafio muito interessante, porque somos uma consultoria na parte de relações públicas, então quando a Unilever nos aborda, mostra uma trajetória que a gente vem percorrendo nos últimos anos, como sendo uma agência que também tem um pilar de diversidade muito forte.
mas isso mostra também o know-how que a gente poderia somar. Então, quando junta duas mulheres pretas à frente de suas empresas, eles entendem que são negócios que vão somar já a uma empresa, uma das maiores empresas do Brasil, do mundo, perdão. A gente já participa de algumas ações fortes em diversidade, gestão de crise, sempre mitigando ou gerenciando o risco. O desafio mais interessante foi que a gente pôde construir junto, foi pensar além. Então, como o Vini trouxe, é uma população de 56% que fatura, que movimenta em média 1 trilhão por ano e que, principalmente, se eu não me vejo, eu não consumo. Então, como que a Unilever está em 100% dos lares brasileiros em suas categorias, em mais de 30 marcas, precisando dialogar com esses consumidores, e se eu não me ver ali, ou a Dani, provavelmente eu não vou consumir como outros potenciais consumidores. Então, para a Oliver Press, foi um desafio bem interessante, assim, de negócio, de business, de consultoria, de somar com a expertise da Indique Uma Preta. Então, a gente somou um time com foco muito em negócio e estratégia. Para mim, para Indique Uma Preta, o sentimento foi de satisfação também, por ser chamada para um desafio tão grande. Assim como a Ju, também sou uma mulher negra que está à frente de um negócio. Esse negócio já existe há 4 anos. Mas a Indique Uma Preta, como projeto, existe há 8 anos. Então, além do meu chapéu, digamos assim, de CNPJ, de estar frente a frente com um desafio tão grande, com uma gigante como a Unilever, veio muito da minha motivação e do meu propósito pessoal também, porque eu sou comunicadora, eu trabalhei em agências de publicidade, trabalhei dentro de áreas de marketing de multinacionais também. E uma das minhas principais motivações para ter criado a Indique Uma Preta foi de fato por não me ver representada dentro dessas empresas, foi de fato por não necessariamente, por entender que havia ainda muito a ser feito dentro da propaganda, dentro do marketing das empresas e das instituições. Então, a Indique Uma Preta sempre trabalhou com grandes empresas, sempre trabalhou em outros projetos, mas dessa forma tão estratégica, tão intencional dentro do marketing, foi a primeira vez. Então, para a gente foi uma satisfação muito grande como comunicadoras, como empreendedoras, como mulheres de negócio, poder participar dessa grande construção coletiva que foi a Escola de Marketing Antirracista. Muito legal. Bacana que vocês 3 trouxeram de diferentes formas insights muito genuínos, insights muito poderosos. Mas eu imagino que, assim, além de uma ideia poderosa, ótimos parceiros, insight genuíno, teve um investimento por trás. Qual que foi o investimento? Vocês podem falar, enfim, como é que foi essa decisão? Porque a Unilever é uma empresa gigante, uma empresa conhecida globalmente e faz muitas coisas, mas foi uma iniciativa nova, foi um negócio corajoso que necessitou de investimento. Como é que foi isso para vocês? Bem, Ju comentou bem e Dani sobre 2 paradigmas da agenda. Um, que é mitigar e fazer gerenciamento de potenciais riscos versus oportunidade, construção de oportunidade. Outra é que essa é uma agenda muitas vezes limitada ao espaço de trabalho e não necessariamente aos negócios. Dani traz isso também na sua fala. Então, quando em 2024, em um ano que foi marcado pela falta de investimento na agenda racial neste país, e a Unilever toma a decisão de investir, foi relacionando a negócios, foi relacionado a potencial de oportunidade para as nossas marcas, e por isso, e também pelo desenvolvimento das nossas pessoas, aportamos R$1 milhão nesta iniciativa. E é uma construção, como já compartilhado aqui, com muita intencionalidade para os negócios, para quem vai fazer com a gente. Então, não à toa, uma contratação da Oliver Press, aqui representada pela Ju, da Indique Uma Preta, pela Dani. Esse movimento intencional nos levará, e a gente já encontra evidências em nossas marcas, depois de 8 meses dedicados à Escola de Marketing Antirracista, a conhecer mais deste país e, especialmente, gerar resultados efetivos para as nossas marcas. Então, a gente está bem contente com o que a gente realizou até aqui, mas muito inconformado com o nosso dever de fazer
muito mais, assim, inconformado no sentido de precisamos fazer muito mais, não estamos satisfeitos com o que fizemos até aqui, precisamos fazer mais. O Vini traz um ponto interessante, porque a pauta de diversidade, ela fica sempre restrita em algumas empresas na área de diversidade. E geralmente o budget é sempre o menor da área. Muito tem pontual, né? Exatamente. Quando a gente fala com uma empresa como a Unilever, ela investe, ela traz professores de maneira também que não é pro bono e que ela pensa, é um negócio. Vai ser uma ganha-ganha tanto para quem fornece, tanto para a própria empresa. E não fica restrito na área de diversidade, porque ela vai falar com o core, que são os marqueteiros, que na verdade é o pilar ali junto com a área de vendas, né? Que vai pensar como vamos vender mais. Então tem que se investir mais para poder gerar lucro lá na frente. Então é uma relação real de ROI, investimento, que foi o que a gente Acabou sempre acontecendo. conversa com as empresas. É necessário investir para que essa pauta realmente seja efetiva no seu negócio. O que a gente, um ponto que a gente conversou bastante durante a escola de marketing antirracista é que as empresas não precisam fazer caridade Exato. para as pessoas negras ou para pessoas de grupos historicamente minorizados. Então, as pessoas que não estão ali no centro das discussões e que não têm acesso às principais ferramentas, às principais informações, essas pessoas precisam sobreviver, essas pessoas precisam tocar suas próprias vidas, digamos assim. Então, essas pessoas vão dar um jeito de vender o seu próprio produto. Se não tiver o produto na prateleira, elas vão ver um jeito de hackear o seu próprio produto. E acho que eu vivenciei muito isso naquela época das caixeadas que faziam ali o seu próprio produto, porque não tinha nas prateleiras dos supermercados, por exemplo, e hoje a gente vê aí tantas marcas, né, que surfam essa onda. Hoje em dia no TikTok, por exemplo, a gente vê vários vídeos de misturinha para dentro de casa, porque o brasileiro é apaixonado por limpeza e etc. Então, o brasileiro, ele sempre vai fazer, ele é do fazer. Ele é do desenvolver com as próprias mãos. Então, para que uma marca consiga ser culturalmente relevante, consiga, de fato, dialogar com essas pessoas, ela precisa, antes de tudo, ouvir essas pessoas, entender qual que é a real necessidade desse consumidor e depois entrar com o produto. Então, foi uma construção que a gente reforçava em todas as aulas, porque a gente entende a publicidade e o marketing como uma narrativa muito impositória, né? Durante toda a história da sociedade, era aquela hierarquia das marcas ditando como a gente deve agir, o que a gente deve vestir, o que a gente deve consumir. Mas essas marcas que se comportam assim hoje em dia, não sobrevivem mais. Então, esse era o nosso ponto, assim, com eles durante todas as aulas, do diálogo, da troca, do visibilizar e potencializar esse consumidor que está na ponta final, senão essa marca não sobrevive. Quase uma ponte, né, Dani? Exato. Da nossa realidade com a realidade dos profissionais de marketing. Porque é o que a gente vive também, né? E quem está nos acompanhando deve estar se perguntando: por que e para que uma escola de marketing antirracista? O porquê é: as nossas universidades, as nossas especializações não têm essa ótica antirracista, com profundidade de conhecimento sobre esse Brasil real, esse Brasil composto por 56% da população Com essa intencionalidade também, né? E para quê? Para que eu preciso de um marketing antirracista em uma companhia forte, com uma atuação significativa no Brasil? Primeiro, não somente para combater o racismo, pauta obrigatória, mas também para promover a equidade racial. E essa é uma fórmula, e Indique nos ajudou a chegar nessa tríade, que começa com ressoar este país nas nossas comunicações, nos nossos processos de pesquisa e desenvolvimento, na nossa relação com as comunidades e ativações, como vamos convidar os consumidores, as consumidoras a um ponto de venda, e qual será essa experiência? 2, representatividade. Os times de marketing precisam refletir este país, precisam ter esse conhecimento dentro de casa, dentro das companhias, para que então essa sintonia, essa conexão, seja de fato, uma palavra tua também, Jéssica, genuína, potencialmente genuína, para gerar pertencimento. Não é mais só sobre um ponto de contato distribuindo
compartilhando informação para que alguém receba. É uma troca. E a Dani trouxe todos os movimentos do TikTok. Não há movimento dentro desta rede, por exemplo, sem senso de pertencimento, sem relação com a minha casa ou com a minha família, com o meu cabelo, com a minha pele. Então, como uma companhia de bens de consumo que tem negócios de alimentos, beleza e bem-estar, produtos para casa, produtos para o corpo, como não estar em sintonia com este país? E sim, um marketing antirracista potencializa os nossos negócios. Esta não é uma agenda altruísta, esta não é uma agenda de responsabilidade social, esta é uma agenda de negócio, de oportunidade para marcas como Dove, Rexona, Hellmann's, e muitas outras do nosso portfólio que podem ganhar, que podem vencer neste mercado, conhecendo mais deste país, entendendo e estando em sintonia com esta população. Bacana. Vocês trouxeram pontos muito, muito importantes. Eu imagino que a curadoria, para chegar aos nomes dos professores, o cuidado que vocês tiveram de formar toda essa parte teórica, enfim, trazer as pessoas certas. Eu queria entender um pouquinho como é que foi essa escolha e qual que foi o papel. Sei que vocês todos trabalharam em colaboração, mas qual que foi o papel central da Indique Uma Preta e qual que foi o papel central da Oliver Press nessa construção que, enfim, trouxe muitos frutos, a gente vai falar deles daqui a pouco. No começo de 2024, a gente realizou uma sprint criativa para conseguir aportar a visão de todas as pessoas que participavam ali do squad, né? Viemos de um time grande, extenso, de pessoas extremamente inteligentes e com muito repertório para aportar ao projeto. E a gente começou ali com uma certa metodologia, então todas as aulas tinham um determinado momento e um determinado objetivo. E a gente foi entendendo ali quais eram as principais necessidades das marcas, quais eram as principais necessidades da companhia, né? O Vinícius e o time dele, que já acompanhava o time de marketing há muito tempo, sabia muito bem quais eram essas necessidades. Então a gente parte aí do porquê, do que está faltando, do que a gente pode aportar. Depois a gente segue para um brainstorming, digamos assim, que formou um grande repertório e curadoria que a gente revisitou durante todo o ano. É claro que os desafios durante o ano de 2024 foram mudando, novas coisas foram surgindo, cada aula ali, por mais que a gente seguisse uma determinada metodologia, cada aula moldava sua própria característica e personalidade. Então, a Indique teve esse papel aí bem acurado mesmo de fazer essa curadoria, entendendo o que o profissional de marketing precisava ouvir, o que a gente estava passando ali na sociedade naquele momento, porque o marketing ele vem muito da oportunidade, do timing das coisas também, em parceria com os cases, com os professores que a gente ia trazer. Então, em todas as aulas a gente trazia uma performance, né, algo que chamasse ali a atenção daqueles marqueteiros para o que a gente ia viver, então era algo muito focado em algo sensorial, ou então em experiência. Depois a gente tinha uma parte teórica em relação àquele assunto que a gente ia falar e trazer ali uma imersão mesmo sobre o assunto. E depois a gente trazia especialistas mais práticos de mercado, de negócio, para ali compor toda essa aula. E a gente ia em LinkedIn, Instagram, a gente lia bastante artigo também, científicos, para poder ali procurar quem era o professor que estava falando sobre aquilo, qual era a nova inovação ali sobre o assunto. E claro, a Oliver teve um papel aí fundamental também na composição dessa escolha. É porque, como a gente também tem um núcleo lá de diversidade, em que a gente atende muitas fontes também do mercado e se relaciona, né? Tem um trabalho de stakeholder da Oliver que é bem forte no mercado. Então, a nossa contribuição foi a parte teórica também com a parte de negócios. Quais são os nomes do mercado que podem vir para somar? E ali a gente tinha desde uma Fernanda Ribeiro, que era fundadora da Conta Black, o primeiro banco para pessoas negras, até o próprio... O Rick Silvestre. O Ricardo Silvestre, que é o fundador da Black Influence, que também é uma agência focada em influenciadores, pessoas negras. Então, assim, a gente também foi contribuindo, especialista em inteligência artificial, que a Dani viu, que a gente fez relacionamento. Então, a gente foi também somando em todas... Era interessante falar que o trabalho, além do que a gente entregava em sala de aula, nós tínhamos reuniões semanais.
projeto era vivo. Unilever, Vivo. Oliver Press, Indique. Então, foi um organismo vivo em que semanalmente a gente sugeria nomes, faria curadoria, pensava na relação deles com a Unilever, com as marcas, se eles tinham relações com outras empresas competidoras. Então, foi um trabalho muito Sim. costurado e vivo para a gente chegar ao mailing dos 30 professores que contribuíram com essas aulas. E a Unilever era bastante participativa, assim, não era Super. só um cliente que falava, me tragam os nomes, eu Exato. vou escolher. Era sempre uma provocação do tipo, se eu tivesse assistindo essa aula, como eu reagiria? Que dúvidas eu levantaria? Será que então a gente não muda o horário desse professor ou leva esse professor Sim. na próxima aula? Mas esse plano de aula vai precisar de um exercício para aterrissar bastante o assunto. Porque o marqueteiro da Unilever pensa dessa forma e para essa marca isso vai fazer sentido, para aquela marca não. Então, assim, o Unilever provocava bastante a gente Super. também e calçava ali o sapato do marqueteiro para entender como aquela pessoa ia passar por aquela experiência de Olha. aula. Foram 5 aulas, 40 horas de conteúdo. E para você que está nos acompanhando e é uma pessoa de marketing, pare para pensar, 4 horas de aprendizado, às vezes 5 horas de aprendizado numa sessão. É necessário inovar, é necessário ser disruptivo, quebrar o status quo. E esse foi o time que nos ajudou a chegar nas pessoas certas e compartilhar esse conteúdo da melhor maneira, para que não somente fosse um push de atenção, mas também de reflexão. E tivesse sempre uma tomada de, bom, precisamos mudar, não estamos bem, inconformidade total, mas aquele push para ação, para fazer diferente. E a gente já vai poder contar, e espero logo, mais resultados dessa trilha de conhecimento que acelerou as nossas marcas, acelerou o nosso pipeline de inovação, ou até pausou. Bom, isso faz sentido? Sim. Isso é real? Mexeu nos Isso negócios está mesmo. conectado? Sim. Um ponto interessante é que a Unilever, o Vini falava pra gente assim, não é para fazer mais do mesmo. Porque todo mundo aqui já passou por um letramento muito forte. A Unilever já tem. A pauta racial na Unilever não é nova. Ela é global e ela é estratégica. Então, todo mundo já teve contato com o tema. Então, ele falava assim, gente, no mínimo, acho que um MBA É aqui. isso mesmo. Porque são profissionais C-levels em que eles precisam ter interesse. Então, ali fez a gente se provocar. Porque a gente não podia entregar o mais do mesmo, né? Então, tinha que ter prática, tinha que ser provocativo, tinha que trazer cases do mercado, tinha que ter a metodologia da Indique. Então, foi interessante até pra gente mesmo. O que a gente gostaria de assistir que fosse interessante, que pra gente, que já está nesta pauta há bastante tempo, não fique o óbvio. E Dani, talvez você possa comentar de uma das nossas decisões, que foi também trazer pessoas brancas para construir a agenda antirracista no marketing. Vai lá, Sem Dani. dúvidas. Acho que quando a gente está falando de marketing antirracista, de esse ponto que a Ju trouxe, né? De não só olhar para o letramento racial, mas para olhar para outras pautas também. Quando a gente... Por mais que a gente não esteja falando de raça, por exemplo, a gente falou de semiótica, desenvolvimento de produto, antropologia do consumo, etc, etc. Quando a gente coloca uma lente antirracista em cima dessas temáticas, é essencial que pessoas brancas se racializem também. Geralmente, no Brasil, quando a gente vai falar de raça, as pessoas acham que a gente está falando só de racismo, quando, na verdade, é uma estrutura muito mais ampla, subjetiva e complexa, que coloca em pauta a relação entre pessoas brancas, pessoas não brancas, pessoas negras, e aí por diante. Então, é fundamental que a gente tenha um determinado protagonismo em certos assuntos também das pessoas brancas, para se colocarem como agentes de transformação ali daquele cenário, né? É menos sobre aquela culpa, eu já tenho amigos negros e coisas do tipo, e mais sobre como é que as pessoas brancas assimilam e aceitam o momento de sociedade que a gente está, como elas entendem que
elas bebem desse privilégio, né, dessa estrutura de sociedade que a gente tem hoje, que obviamente não são os indivíduos brancos atualmente que causaram, mas que bebem e podem fazer a manutenção desse privilégio, se colocando como agentes transformadores. Isso faz toda a diferença na hora de conversar sobre negócio com outras pessoas brancas também, né? O que a gente fala muito, por exemplo, sobre o machismo, dos homens conversarem mais sobre o assunto, e para questões raciais não é diferente. Então a gente trouxe aí alguns professores, praticamente em todas as aulas, aí a gente teve pessoas brancas falando sobre questões técnicas e teóricas do mundo do marketing, mas sob uma lente antirracista, né? Já trazendo aí essa possibilidade de que pessoas brancas também podem conduzir essa discussão, também se colocar ali como agentes de transformação nessa temática. Bacana. Eu gosto muito desse olhar de negócios que vocês trazem, desse olhar estratégico, e da mão da massa da empresa. Porque é muito comum, assim, eu venho de mercado, venho de redação, e eu vi muita coisa acontecendo assim, contrata uma consultoria ou chama um parceiro e tal, e deixa na mão, tipo, não é problema, resolvam aí e me tragam pronto. Então, eu acho que isso é um dos diferenciais desse projeto, e que eu acho que pode ser muito legal para as empresas, assim, tem que vestir a camisa, tem que participar, tem que provocar os parceiros a trazer algo diferente. Gosto bastante disso. Mas é importante falar que no time da Unilever tem pessoas brancas e pessoas negras. Sim. Porque são também essas pessoas negras que falam, gente, vamos trazer para dentro de casa o exercício e provocar também. Porque aí fica a realidade do cliente com a do fornecedor. E se o time do cliente não for diverso também, não adianta, não funciona. Golaço, Ju. E, bom, mais de 300 pessoas foram formadas, né, pela Escola de Marketing Antirracista. E as pessoas novas que entrarem na Unilever, os novos profissionais de marketing, como é que eles vão ter acesso a esse conteúdo? Boa, a gente pensou desde o começo no futuro. O tempo futuro é imprescindível para tudo que a gente faz. Bom, todas as aulas a gente teve o cuidado de ter o conteúdo gravado e pensar em uma trilha para que as pessoas que estão chegando, da pessoa estagiária até a próxima liderança da companhia, tenham acesso a esse conteúdo. Mas esta é uma agenda que está ancorada em uma cultura antirracista. Então, novas oportunidades surgirão. Então, exemplo, ao percorrer a trilha de conhecimento da Escola de Marketing Antirracista, que foi pautada por grandes movimentos como letramento e sensibilização, antropologia do consumo com a ótica antirracista, assim como a semiótica com essa perspectiva, desenvolvimento e insights para os nossos produtos e a nossa relação com as nossas pessoas consumidoras no ponto de venda, nas nossas comunicações, na nossa relação com as ativações das nossas marcas. Mas há uma grande oportunidade que é o ponto de venda. Então, certamente, nós vamos navegar com mais profundidade nesta agenda neste ano. Outro ponto de mega oportunidade são os times letrados em uma agenda de negócio como multiplicadores. A Ju trouxe bem, marketing e vendas movimentam o negócio. Quando uma liderança de marketing, quando os seus times de marketing têm um posicionamento e um conhecimento como tal, eles podem provocar esta estrutura. Eu tenho comigo o tamanho da responsabilidade das empresas, de nós enquanto recursos humanos em desenvolver as pessoas, mas esta é uma agenda da sociedade, esta é uma agenda deste país. Então, quanto a gente também puxa a reflexão das pessoas para que elas tenham tomadas de ação. Elas podem aprender no negócio, elas podem aprender em casa, elas podem aprender vivendo em sociedade. Este não é um tema somente da organização, mas cabe à organização acelerar, provocar e dar esse conhecimento de negócio que, até aqui, as universidades não promoveram, não aceleraram em suas agendas. E assim, os marqueteiros, eles passaram de fato por um MBA, assim, por um processo bastante intensivo de provocação, de novos repertórios. Eles passaram por algumas salas de mentoria que eles tinham que, de fato,
escrever o que vai ser o futuro da marca, o que eles podem mudar em termos de comportamento e etc. Então, os próximos colaboradores que entrarem na Unilever, eles vão encontrar uma cultura bem diferente de antes da escola de marketing antirracista, porque essas pessoas têm novas perguntas a aportarem na mesa, né? Os marqueteiros que passaram pela escola de marketing antirracista e que vão conviver com as próximas pessoas que entrarem na Unilever, elas vão trazer uma nova lente, novas provocações, novos jeitos de fazer, que é o momento que a Unilever está passando também. Então, por mais que essa pessoa não necessariamente vá imergir ali nos conteúdos da escola de marketing antirracista, ela vai experienciar uma cultura que foi influenciada por essa escola. Eu acho interessante também trazer que em 2025 a gente fez toda a parte teórica e também de experiência, mas a gente agora no começo do ano a gente faz uma imersão, né, Vini? Boa. E essa imersão, ela coroa, ela encerra, ela é quase uma formatura desses 8 meses. 8 meses na prática, porque a gente ficou mais de um ano, desde Trabalhando o primeiro firme. call, primeiro Foi esse, e-mail, trabalhando exatamente, é um ano de trabalho. E aí encerra com, tá, não é só um diploma, nem vai ser um diploma, vai ser uma imersão que eles vão passar também nesta experiência antirracista. Então também é uma continuação e outros diálogos que estão acontecendo no mercado. Um bom exemplo do que é uma cultura antirracista. Quando eu começo a perceber, a vivenciar, experimentar outras vivências que não são aquelas dos prédios espelhados que nós estamos habituados a trabalhar aqui em São Paulo, por exemplo. Então, quando eu tenho um negócio, uma marca dentro da companhia que eu trabalho, e tenho um Vini Júnior como embaixador, uma Rebeca Andrade, bom, que pautas estão na boca dessa galera, né? Ou então, quando eu tenho uma inovação que foi testada em mais de 100 peles, diferentes tons, diferentes texturas, eu começo a vivenciar essa experiência, por exemplo, quando uma plataforma que antes da escola de marketing antirracista não era direcionada para a população negra e não representava então esse Brasil, o consumo, e passa a ter ali um grupo de pessoas negras, de micro e nano influenciadores sendo acelerados com o nosso investimento em parceria com a Meta. Então eu começo a ter símbolos, signos e movimentos da organização que me fazem entender em que país eu estou, quais são as demandas reais desse país. Então, quando a gente escolhe ter uma cultura antirracista, tem lá a janela de desenvolvimento, mas tem a vivência prática, a real, que inclusive estará, e esse é o caminho que estamos construindo em uma estratégia de inclusão, nas posições de liderança, de ter experiência de ter uma chefe preta, de ter um chefe preto. Quantas pessoas viveram isto neste país? Eu tive o privilégio de viver depois de quase 10 anos de trabalho. Eu aprendi tanto, acelerei tanto a minha carreira tendo essa oportunidade. Então, uma cultura antirracista, ela desenvolve, mas ela também proporciona experiências práticas no dia a dia. Esse é o lugar que a gente quer estar. Muito bacana. Eu gosto da palavra que vocês trouxeram de multiplicadores. Dentro desse contexto, eu queria perguntar para vocês como que fica, o que mudou na relação com o ecossistema, especialmente da Unilever, de agências. Porque eu imagino que, a partir do momento que você tem tudo isso dentro de casa, novas perguntas, novas abordagens, novos olhares, a relação, talvez, com as ideias que vêm de fora das agências, talvez não seja a mesma. Mudou alguma coisa nesse sentido? Esse impacto que aconteceu dentro do marketing da Unilever, ele já saiu nesse sentido para os parceiros? Boa. A gente sai de um lugar de acreditar que são as minorias. E vai para um lugar de, puxa, esse aqui é o Brasil. Aqui está também a demanda. Então, quando você tem uma relação com um parceiro que não entendeu a lógica do negócio, eu tenho um time preparado para desafiar. E esse desafio, ele não para somente nessas conversas de negócio. Enquanto uma companhia que tem vários parceiros e um bolo de investimento para diferentes frentes de negócio,
toma a decisão de priorizar aqueles parceiros que entenderam Uhum. sobre este país, que têm representatividade em seus times, que têm mais conhecimento sobre este país, que é um país negro, que é também um país rural, que é um país evangélico. Então, como avançar e ser um negócio significativo sem um conhecimento sobre este país? Então, a Unilever tem um compromisso de ter parceiros que estejam conosco no grande desafio de ampliar a representatividade dos nossos times, a sintonia com o Brasil real. E agora, depois dessa trilha de mais desenvolvimento, mais conhecimento e sintonia com este país, a gente está vivendo a experiência de construir e consolidar um comitê de governança de marketing antirracista. Porque não é só sobre aprender, é como eu sustento, é como eu garanto, é como eu priorizo. Então, estamos aprendendo, percorrendo esse caminho com governança, para que não só a Unilever caminhe enquanto sua estrutura organizacional, sua estrutura de negócio, mas também os nossos parceiros. Para gente que vive a realidade do marketing, sabe bem que tem muito investimento dentro de casa, mas tem muito investimento fora de casa. Tem aí um potencial de transformação gigante. E é nele também que a gente está trabalhando neste ano. Queria trazer um ponto, um golaço recente que a Unilever fez com a marca Seda, que ficou muito forte em produtos também para cabelos cacheados e crespos, só que ela acabou de trazer a Bianca Andrade com a Rebeca. E ali eu vi como que não é ou um ou outro. Uhum. O Brasil real é o Brasil que representa uma mulher do cabelo liso e também representa uma mulher preta do cabelo crespo cacheado, falando da mesma marca. Então, isso é um reflexo de que também o time de marketing, a agência que fez esta ação, o time interno da Unilever, pensou que a gente não vai falar só com a população preta. E foi uma provocação que a gente fez também lá nas aulas. O Brasil preto não é só sul e sudeste, não é só sudeste. O Brasil preto, ele é norte e nordeste. Então, quando traz Psica? Festival Psica. Festival Psica. Aliás, vamos viver essa experiência, hein, time? Nossa, incrível. Que fala também dos afro-indígenas, os pretos da pele vermelhada. Isso também é um Brasil que a gente precisa dialogar, e esse cuidado que a Unilever tem tido agora de juntar. Talvez, Dani, você tenha a oportunidade de refletir aqui com a gente sobre esse push que a Ju trouxe. Que, apesar de falarmos com múltiplos Brasis, mas se a gente não toma uma ação intencional para mudar a construção que foi até aqui, eu vou continuar produzindo com muita qualidade, com muita sintonia para todo este país, mas eu deixei uma população inteira sem atender as demandas. Então, por isso que estamos aqui nesse papo, por isso estamos aqui construindo uma agenda de futuro, de negócio. A Dani trouxe muitas dessas perspectivas junto com os professores. Então, Dani, vou te convidar para trazer mais dessa reflexão. Sim, o Brasil é um país extremamente heterogêneo, né? Além de ser um país, enfim, preto, evangélico e etc. Agora, no final de 2024, a gente teve até uma nova pesquisa, se eu não me engano, do IBGE, falando que o Brasil, mais pessoas têm se reconhecidas como pardas, né? E por mais que isso seja, como eu posso dizer, a gente tenha toda uma discussão ampla sobre o termo pardo dentro do movimento negro e etc., no final do dia é extremamente importante que as pessoas que se entendem como pardas sejam visibilizadas pelas marcas, pelo movimento negro, porque a gente está conseguindo fazer mais volume de população negra, a gente está conseguindo classificar melhor também os tons de pele, né, nesse país que é tão miscigenado, que, como eu falei, ele é tão heterogêneo. Então é isso, assim, a gente não tem só o ponto de vista do Sudeste, que é onde a maioria das marcas estão, mas a gente tem o ponto de vista do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, do Norte, com o Festival Psica também, dessa multiculturalidade mesmo que o Brasil tem, né? Muitas vezes a gente acha que
falar do negro é falar só de racismo, mas a gente também está falando de gastronomia, a gente está falando de outros tipos de dança, a gente está falando de outros tipos de religião, de outras formas de viver a vida, de outras formas de trabalhar também. Então, foi essa abordagem dessa lente multicultural e multiplural que a gente trabalhou também bastante durante as aulas. Um projeto tão legal gera curiosidade, gera interesse. Eu queria saber se vocês foram procurados por outros anunciantes, outras pessoas, além da Unilever, e quais outros projetos vão sair daqui. Boa, a gente aprendeu recente que esta é uma agenda de competição. Então, sim, e foi muito bacana e simbólico outras empresas, outras organizações quererem somar. A gente também tem escutado e navegado por este Brasil para entender as demandas. A gente foi apresentar, por exemplo, a Escola de Marketing Antirracista no Festival Afrofuturismo em Salvador. E foi interessante entender a demanda das empreendedoras negras sobre uma atuação em marketing a partir de companhias como a Unilever. E o conhecimento da Indique Uma Preta, a Oliver Press. Então, estamos junto com esse comitê de marketing antirracista da companhia, pensando esse futuro, mas com certeza ele é um futuro plural, em conjunto, porque, de novo, esta não é uma agenda da Unilever, esta é uma agenda do Brasil, esta é uma agenda da sociedade. Então, a gente tem muito interesse em continuar dialogando, aprendendo e gerando oportunidades. O Vini já deu aí alguns exemplos, né, de projetos que foram impactados pela EMA, e uma coisa que foi muito bacana é que esse profissional que passou pelas aulas não era um profissional que tinha uma postura passiva. Então, a gente teve alguns blocos de mentorias com especialistas de fora do Sudeste, inclusive, homens, mulheres, pessoas de consultoria, de agência, de outros negócios, enfim, que abriram uma conversa para provocar esse marqueteiro a trazer nessas aulas de mentoria qual é o futuro da sua marca, né? Quais são os grandes desafios da sua marca aí? Com base no que a gente aprendeu na aula, como é que a gente pode aportar mais complexidade, mais camada de diferencial competitivo para que a gente construa o que virá a ser o futuro dessa marca, né? No ano de 2025. Então, o Vini falou bastante agora de futuro, do que a Unilever se propõe a fazer no presente, no que está por vir, mas sem dúvida essas conversas e provocações que foram abertas durante as oficinas do fazer, dos workshops da EMA, ajudaram na construção disso que está sendo realizado agora. E a gente também, o ano passado, a gente fez assim que terminaram as aulas, a gente fez um café da manhã para apresentar ao mercado. Então, foi bem também interessante a curadoria desta apresentação. Então, novamente, tinham donos de agências, parceiros da Unilever ou não, profissionais do mercado de finanças, inovação, profissionais que fazem grandes eventos de cultura no Brasil e também instituições de ensino. Então, isso foi um pulo do gato interessante, porque esses marqueteiros, eles saem de onde? Das principais universidades do Brasil, que formam esses profissionais de marketing. E a Unilever, ela tem um histórico no mercado, quem é do marketing sabe, que ela é uma grande fazedora, formadora de ótimos profissionais de marketing. Quem a gente vê como CMO ou presidentes de empresas, galera, né, Ju? eles já passaram pela Unilever em algum momento da vida. Então, é uma continuidade, é um resgate que a empresa tem feito também nesta escola de marketing, agora antirracista, né? Sim, muito legal. Vocês lançaram um monte de sementes por aí, né? Daqui um Enorme. ano, se a gente refizer esse papo, vai ter muito mais gente aí impactada diretamente por isso. Muito bem. Bacana. E para finalizar, a gente já falou de bastante coisa. Eu sei que tem muita coisa ainda para falar. Acho que a gente cabe um outro papo em outro momento. O que vocês gostariam de acrescentar, que a gente eventualmente não falou aqui, mas que é importante para essa discussão, que vocês gostariam de deixar de mensagem para quem está assistindo ou ouvindo vocês? Boa, a gente tá com a galera do marketing. Vamos ser marqueteiro direto. Bora pra ação, gente. Bora se conectar com este país, gerar pertencimento. Esse é o meu recado. O meu recado é bora para ação com fornecedores heterogêneos. Legal. Então, só faz uma ação heterogênea com pensamento diverso e plural quando o seu time e os seus prestadores de serviços também forem plurais ali na mesa. O meu recado é muito na linha da Ju. Então, olhar para a estrutura da cadeia de fornecedores, olhar para a ficha técnica das campanhas, provocar as agências que estão fazendo
essas campanhas, olhar para a composição dos times também, entender se o Brasil está sendo ali refletido. E eu acredito que o marqueteiro que viveu os últimos 4 anos no Brasil viveu algum momento de letramento racial, viveu algum momento de sensibilização. Então, agora é a hora de fazer, agora é a hora de colocar esse conhecimento em prática para que a gente consiga evoluir nas nossas discussões e ter aí um marketing cada vez mais inovador. Dani, antes da gente fechar, eu vou pegar um gancho, porque a gente está aprendendo no caminho. Mesmo com uma maturidade mais ampla, uma provocação importante que a gente aprendeu, e vou compartilhar aqui também, a Indique Uma Preta e a Oliver Press não estão disponíveis só para projetos de diversidade. Sim. O que mais de poderoso essas duas grandes lideranças profissionais e companhias, empresas, podem fazer pelos nossos negócios? Deixa essa provocação. Obrigada. Obrigada. Muito bom. Fica aí o questionamento, procurem as meninas para saber. Gente, muito obrigada. Eu adorei que vocês compartilharam um pouco mais esse processo aqui com a gente, com esse projeto. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. Tenho certeza que vão trazer muitos frutos ainda. Obrigada, Jéssica. Obrigada. Voltamos, hein? Espero que sim. Segunda fase, quero saber. E muito obrigada a você que acompanhou esse episódio até aqui. E até o próximo.